Vamos começar a nossa segunda-feira sorrindo? Vamos começar a nossa segunda-feira docemente? A gente vai te dar uma receita maravilhosa de uma sobremesa que é super prático. Dá pra você servir no lanche da criançada, inclusive dá pra você botar a criançada pra fazer junto com você, porque é daquelas receitas com o nosso carimbo, fácil, gostosa, rápida, prática, tá certo? E esses ingredientes que a gente vai usar na nossa cocada, eles promovem aquela sensação de bem-estar e de felicidade também. É como assim? É verdade, gente. A gente come e fica feliz. Quem vai ensinar pra gente o nosso passo a passo é o Antônio José. O Antônio, ele é especialista em cocadas. Aí ele faz cocadas de frutas, faz cocadas gourmet. E tá com essa novidade, né, Antônio? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Ó, ele já é a cara da felicidade. Ele já chega sorrindo, trazendo alto astral. Mas é muito bacana. Eu já disse no começo que você já veio aqui. A gente já teve com você uma vez, né? Mas faz um tempinho, né? Faz um tempinho já. Pois não custa a gente relembrar a sua história, que é uma história muito bacana. E eu digo sempre que a gente gosta, a gente sabe que cozinha não é só lugar da gente comer e ensinar, não. A gente escuta tantas histórias de vida. É lugar também da gente trocar ideias, da gente conhecer histórias que inspiram, como a do Antônio, não é? Vamos relembrar um pouquinho o teu começo na gastronomia? Quanto tempo você já está nesse caminho, Antônio? Bem, é o tempo que eu já tenho nas cocadas, já faz aí uns 7, 8 anos, que eu comecei com as cocadas já nos 15 anos já, hoje eu tenho 24 anos, então é uma história que vem crescendo muito cada dia mais, experiências, vivências, dificuldades que a gente passa todos os dias e não foi diferente para mim, né? As dificuldades que eu tive até mesmo para começar essa questão da culinária, porque o homem às vezes tem um pouco mais de dificuldade na culinária, né? E não foi diferente comigo, mas aí graças a Deus eu fui aprendendo, fui me incentivando, fui pesquisando. Fui evoluindo, né? Porque inovando. O bacana é isso, você consegue dar uma cara nova para uma receita que é tradicional. Agora você começou um menino, né, Antônio, com 15 anos. Você começou, era uma necessidade de casa, foi para reforçar o orçamento da tua família. Por que você começou tão cedo assim? Foi inicialmente porque a minha mãe, né, era solteira, divorciada do meu pai, aí ela queria poder me dar as coisas, mas não podia, né? Ainda tinha mais 3 irmãs, que são as minhas outras 3 irmãs. E aí, às vezes, ela se sentia, assim, incapaz de poder me dar algo. E aí, eu vendo toda aquela situação, aí apareceu a oportunidade das cocadas e aí eu comecei a ingressar nas cocadas. Mas no começo, quem te ajudava a fazer? Quem fazia era tua mãe ou era já você de cara? Já no começo mesmo, do início, eu já pegava a cocada de outra pessoa para vender e ganhar na porcentagem e tudo mais. Só depois que eu comecei a aprender a fazer as minhas próprias cocadas. Pronto, disse, eu vou ganhar meu dinheiro de uma forma mais ampla, né? Eu vou eu mesmo meter aqui a cara, vou aprender a fazer e assim você fez. Assim eu fiz. Também pela questão que eu precisava aumentar a renda, né? Você vendendo assim, você ganha só pela porcentagem. Menor, né? Bem menor. Isso, muito pouco. Aí eu fazendo a minha própria cocada, eu teria uma amplitude maior. Tanto para eu comprar minhas coisas, como ajudar dentro de casa também. Que história bacana, tá? E hoje você se dedica, é a tua atividade que te garante a tua renda, é a venda das suas cocadas. É a venda das cocadas. Só que ele conseguiu se diferenciar no mercado, isso que é o grande lance, né? A gente sabe que a cocada tem a receita super tradicional, mas ele não ficou só nessa. Ele disse, não, bora inventar aqui, eu vou começar a criar. E como é que é esse teu processo de criação nas receitas das cocadas, hein, Antônio? Bem, assim, das criações eu costumo, às vezes, sempre deixar as pessoas, o meu público no Instagram, sempre dar ideias, né? Antônio, que tal isso, que tal aquilo? Ou então ver o que as pessoas costumam, assim, pedir muito, como a cocada de café, ela surgiu desse jeito. Tem muita gente fã de café, né? Que quando fala de café, meu Deus. É verdade, uma delícia, gente. Eu tô vendo aqui, ó, várias, ó. Tem de maracujá que ele trouxe pra gente, tem de leite de coco, tem de chocolate e tem essa aqui, achei super legal, que é a cocadinha pré-treino. É pra galera que malha. O que é que tem nessa cocadinha pré-treino? Essa daí também foi uma novidade recente também, que tá fazendo muito sucesso. E são produtos naturais. Marca peruana, pó de guaraná, catuaba. É pra dar aquela energia, pra dar uma né? energia muito legal. Ai, que legal. E o sabor dela ainda é de café. Que é exatamente para despertar, você vai ficar com aquela força quando você amanhecer o dia, já com força total. Tá, e tem as tradicionais, mas ele quis, né? Não quis ficar na mesmice. E aí foi criando, foi inovando, você pesquisa, como é esse o processo de pesquisa? Geralmente na internet, você já disse que você vai de acordo com o que o seu público vai pedindo, né? Sim, tem. Mas aí como é esse processo de criação? Aí sim, vamos supor, a pessoa me deu uma ideia
né? E eu achei bacana, achei uma ideia legal, então eu vou começar a pesquisar. Eu vou pesquisar se existe um doce com aquele produto, se existe uma combinação que dá certo com aquele produto. Daí eu vou fazendo os testes na própria cocada. Que legal, tá certo. A sua história é muito bacana, tá? A gente vê que você faz com muito amor, por isso que você consegue se diferenciar, né? A gente vê seu Instagram, suas redes sociais é bem movimentado, todo mundo já conhece o Antônio da Cocada. Legal demais. Então vamos agora para nossa receita, que já dá para fazer para a sobremesa de almoço de hoje, dá? Dá, sim. Então se começar aqui junto com a gente, você termina junto com a gente também, não é? Então vamos lá, no ar, a nossa cartelinha com os nossos ingredientes. E aí, a cocada da... Qual é o segredo da cocada da felicidade, Antônio? Bem, a cocada da felicidade, o segredo está nos ingredientes que a gente tem aqui. A farinha de maçã, temos o gergelim, o germe de trigo e a farinha de aveia. Né? Certo. Esses são os principais. E 2 cocos ralados, né? De acordo ali com a ordem da nossa cartelinha. E o açúcar. Você está usando esse açúcar cristal? Isso, o açúcar cristal mesmo. Eu posso substituir pelo demerara, de repente? Pode, da sua preferência. Tá, ele fica só com coloraçãozinha mais escura, né? Porque o açúcar é um pouquinho mais escuro ou no final dá no mesmo? No final dá no mesmo, porque a cocada, mesmo com esse açúcar mais claro, ela acaba escurecendo um pouco mesmo. Ah, certo. Agora eu achei esse ingrediente super diferentão. Explica pra gente, não tinha visto ainda. A farinha de maçã é essa daqui? Não, essa aqui é a farinha de maçã, que é a própria proteína só isolada da maçã. Dá pra cortar, deixar em tela cheia, gente? Porque chamou realmente, ela parece o açúcar mascavo, não é, Antônio? Mas parece. Não é. Como é que ela é feita? Ela é só mesmo a maçã seca e triturada? Você sabe dizer pra gente? Não, o processo dela eu não sei dizer, porque a gente encontra em produtos de a granel, né? A gente já encontra em produtos de a granel ela dessa forma. Certo. E aí ela vai dar aquele gostinho de maçã, então, na nossa cocada? Não literalmente o gostinho da maçã, mas vai ficar aquele aroma bem suavezinho da maçã. Para quem tem aquele paladar mais aguçado, vai dar para identificar legal. Gente, ó, deixa eu cheirar aqui. Já tem um cheirinho bacana mesmo, é super diferente, não tinha. Mas o que mais é identificado é esse daqui na cocada. Que é? O gergelim. O gergelim. Gergelim, que é muito conhecido, muita gente gosta. O gergelim é super conhecido, mas eu também não tinha visto ele ainda, né, na receita da cocada. Também uma novidade sua, não é isso? Isso. Tá aí, gente. Vamos colocar de novo, rapidinho, a nossa cartelinha? Só para mais uma vez aqui. Ó, não são muitos ingredientes e eles... Acho que o mais diferente é esse daqui, né, que é fácil de encontrar, a nossa farinha de maçã. Todos eles é em casa de a granel. Toda casa de a granel tem todos esses ingredientes. Pronto. Então, 2 cocos ralados, 400 gramas de açúcar, 50 gramas de farinha de maçã, que é a estrela da nossa receita, 40 gramas de gergelim, que também é o que dá o diferencial dessa receita, né? Sim. E aí o trigo e o que mais? Bota lá rapidinho pra gente ver de novo. Germe de trigo e a farinha de aveia, que também tá... E tem a pitadinha de sal também, Antônio? Sim, tem um salzinho também. Certo, tá bom. Então a forma de fazer é super fácil também. A gente já mostrou os ingredientes. Vamos combinar então no segundo bloco, quando eu voltar aqui, você já faz, né? Explica pra gente como faz. E aí, né, a gente explica o próximo passo pro nosso telespectador. Combinado? Eu senti um cheirinho subindo, né? Aí eu vim ver o Antônio, ele já começou o primeiro passo, que é um passo principal da nossa cocada. Aí a gente vai explicar logo antes de ir pro break, o que você já fez aí, Antônio? Diz pra gente, é o menino da cocada, o que você já fez aí? Shirley, aqui eu só coloquei somente o açúcar e o coco, nem coloquei água, mas como vocês podem ver, o pessoal que está acompanhando, que tem bastante água, né? É impressionante, é o coco que vai soltando, né? É o próprio coco, é por isso que na receita não é colocado, não é muito legal você acrescentar água, né? Porque vai ficar com muita água, vai demorar muito para a cocada preparar, você vai acabar perdendo muito tempo. Então você coloca o coco na panela, sem acender o fogo, né? Certo. Você colocou o coco na panela, colocou o açúcar, aí você fica mexendo com o fogo desligado. Você fica mexendo. Com o passar do tempo, você vai ver que começou a sair uma águazinha, já tem um líquidozinho ali. Então, só aí que você acende fogo. Até porque aí vai evitando que o açúcar caramelize, né? Porque a gente sabe que o açúcar no fogo, se estiver muito seco, ele vai dando aquele aspecto de caramelo. E não é isso que a gente quer, não é, Antônio? Não.
Então, gente, não se preocupe, não precisa, você vai achar sequinho no começo, você vai dizer, vou já botar uma aguinha aqui. Não coloque não, que desanda, porque o próprio coco já vai soltando aí água suficiente, não é isso? Exato, aqui você economiza tempo, você economiza gás. Tá né? aí, gente. Muito bom mesmo essa ideia. Pronto, tá jóia, Antônio. Pois na volta a gente explica o que mais que a gente vai misturar nessa panelinha, tá certo? A cocada da felicidade do menino Antônio, a cocada que a gente come e sorri à toa, né? E tem ingredientes super diferentes que fazem aí essa cocada única, como a farinha de maçã, que eu nunca tinha visto, e também o gengibre, né? Isso, Antônio, a gente explicou os ingredientes no primeiro bloco. E aí, o modo de fazer. Você disse como foi agora há pouco? Colocou só o coco. Isso, aqui só é o coco e o açúcar mesmo. açúcar. A gente está no processo de cozinhar, que no caso você cozinhar o coco juntamente com o açúcar, né? Para ele não ficar cru. Tá certo? E a dica, gente, você vai achar sequinho no começo, não inventa de botar água, porque o próprio coco vai soltando água que fica assim, né, com muito líquido. E se botar água, vai miar a nossa receita. Agora explica o resto. Antônio, o que mais a gente acrescenta aí? Bem, aqui eu já deixei bastante tempo já cozinhando, né? A gente percebe que ela já começa a ter uma aparência diferente. Então a gente já pode acrescentar aqui os nossos ingredientes, né? Não há uma sequência certa, você pode colocar com a sequência que você quiser. Certo. Eu vou começar aqui com a farinha de maçã, acrescentando a farinha de maçã aqui na nossa receita. Coloquei, vou mexer ela agora. Certo. Sem muita pressa, você coloca um, mexe, coloca o outro. Muita gente diz que o segredo é justamente esse, né? Você misturar bem em cada etapa, e aí vai incorporando todos os ingredientes, todos os sabores, e o resultado final, nessa história de você misturar com calma, faz toda a diferença, não é, Antônio? Exato. E, inclusive, essa farinha de maçã também, que é o que mais dá esse efeito, que é essa cocada da felicidade. O que tem mais é na maçã. Olha né? que coisa, Pra quem não tá sabendo aí, o que tem mais é na maçã, é a substância da maçã que faz mais esse efeito de felicidade, que é o efeito dopamina, né? Que legal. Então, depois da minha farinha, se não tiver no ponto de botar, você não precisa botar agora. Mas aí só explica, a gente mistura os outros ingredientes que faltam, né? Isso. Que no caso é o gergelim. Gergelim, germe de trigo e a farinha de aveia. Pronto, utilizando sempre dessa forma. Coloca um e vai mexendo para incorporar bem. Coloca o outro, não importa a ordem, mas o interessante é você sempre misturar bem cada ingrediente, cada etapa, né? Então, vou deixar você fazendo aí com calma, tá? Gente, ele tem cocada de caju, vocês já tinham visto? Ele tem cocada de caju. Um dia ele volta para ensinar também, quando tiver na época, né? Quando tiver na época. Tá certo. Daqui a pouquinho eu volto para esquiar. Aliás, quando eu voltar, eu já venho para provar, combinado? Combinado. Tá certo. Mande ver daí, que daqui a pouquinho eu volto. Vamos comer uma cocada da felicidade, então? Vamos lá. Ó, você pode pegar o outro potinho, Antônio, pra gente... Ó, essa cocada, ela é feita com ingredientes bem diferentes. Tem gergelim, né, isso? Tem uma farinha de maçã também. E o resultado é que ela deixa uma colherinha, deixa eu pegar ali uma colherinha, que a gente vai... Deixa todo mundo mais feliz, gente. Eu vou provar. Você me presta sua colher, só pra eu botar aqui também? Pode. E ó, a textura que ela fica. O Antônio fez essa cocada toda aqui no decorrer do programa. Ó, que maravilha, ó. Ela tem uns pedacinhos de coco aqui. Você pode provar. Deixa eu ver, pegar a colherinha aqui. Deixa eu ver se eu vou entrar aqui, peraí, com licença, que programa ao vivo é assim. Tá aqui. Aí, gente, ó, olha a textura que fica. Ó como fica bacana. A gente vai pro break provando essa delícia de cocada. Vamos ver se a gente volta feliz, né? Depois a gente começar a cocada, que o Antônio preparou. E na volta a gente diz o resultado pra vocês, tá bom? A gente volta já, peraí.